Viva São Pedro, viva São Paulo, viva o Papa! Solenidade da Mãe Igreja que celebra as duas grandes pilastras da nossa religião católica, São Pedro e São Paulo, ambos escolhidos por Jesus para ser o primeiro Papa, o chefe da Igreja, aquele que tem as chaves, o outro para ser o missionário, a força da palavra, da evangelização. Que hoje nós tenhamos no coração a fé de Pedro e a missionariedade de Paulo, e que a Igreja viva nesta certeza e convicção de alicerçar sua experiência de fé sobre estas duas pilastras tão fundamentais e importantes para a nossa Igreja Católica, desejadas, anunciadas e fundamentadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. São Pedro, escolhido pelo Senhor, tu és pedra. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Depois de ele proclamar a fé, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Paulo, na sua conversão, também Jesus o fez cair do cavalo, e ele que perseguia a igreja, como diz a palavra, agora torna-se anunciador e defensor da igreja. Ele tornou-se o apóstolo dos gentios e dos pagãos, pois a tradição judaica não permitia que os pagãos fizessem parte da experiência de fé religiosa, mas na nova aliança, Jesus constitui Paulo como grande mensageiro da Boa Nova e eleva a categoria de cristãos aqueles que estavam dispersos no paganismo. Vai ao encontro dos pagãos e anuncia Jesus Cristo. É a beleza e a riqueza da nossa igreja, a unidade, a comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, que para nós hoje é São Pedro. Então que nós vivenciemos esta festa, essa solenidade com muita alegria, para ter em nossa vida e experiência de fé a fé de Pedro e a coragem do apóstolo São Paulo. Ambos derramaram seu sangue por amor a Cristo, ambos são mártires, um pela cruz, outro pela espada. Paulo teve a cabeça decapitada pela espada, mas ele tinha aquela espada que anunciava a fortaleza do Evangelho. Pedro teve a sua vida morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo dissera que não era digno de morrer como o seu Senhor. Mas ambos derramaram o seu sangue lá em Roma, anunciando a boa nova aos pagãos romanos. Por isso o centro da igreja lá está em Roma, o corpo de Pedro, de Paulo, o túmulo do apóstolo São Pedro, e na Basílica de São Paulo, lá nós encontramos os grandes sinais da nossa fé e da nossa comunhão. E na missa de hoje nós ouvimos a liturgia da palavra, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que conta o feito extraordinário da prisão de Pedro. Quando ele estava preso, a igreja rezava por ele, e um sinal muito importante é que quando Pedro sofria na prisão, o anjo vai e toca em Pedro, as correntes caem de sua mão, ele sai e é libertado pelo anjo. Lindo essa história do milagre acontecido na libertação de São Pedro. A igreja estava firme rezando com ele, sofrendo com ele. É a comunhão que gera esta participação. O Salmo 33 assim nos diz: todos os temores me livrou o Senhor Deus. Os temores da vida que nós passamos, confiemos nessa certeza que Deus sempre nos livra. A segunda leitura, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 17 a 18, o apóstolo dos gentios, São Paulo, dá o seu testemunho: combati o bom combate. Ele que disse: a mim será reservada a coroa da glória por todos os séculos dos séculos. Ele que dá o seu testemunho quando diz: a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, mas o Senhor esteve ao meu lado, me deu força, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. É, portanto, o apóstolo das nações, que era perseguidor da igreja, mas que agora se torna anunciador e defensor da igreja. Portanto, que esses dois testemunhos,
apóstolo São Paulo e do apóstolo São Pedro nos ajudem a ver esta beleza de unidade, da comunhão, da identidade da nossa igreja, fundamentada nos apóstolos São Pedro e São Paulo, nessas duas grandes pilastras. O Evangelho é relatado por São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19, quando em Cesaré de Filipe, Jesus pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E ele diz, uns diz que é Elias, outros dizem ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber quem Ele é para os apóstolos, também quer saber de nós quem Ele é para nós. Pedro afirma com veemência, com uma fé inabalável: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, eu te darei. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, este é o fundamento extraordinário e feliz da nossa Santa Igreja Católica. Pedro é o primeiro Papa, é a pedra na qual Jesus edificou e fundamentou e instituiu a sua igreja, que é a nossa Igreja Católica. Que neste dia você seja abençoado e que sua fé cada vez aumente, cada vez mais, nesta igreja constituída por Cristo em São Pedro e em São Paulo. Desça sobre vós e permaneça neste dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.